Bom, bom dia a todos. Meu nome é Fernando Gershman. Eu gostaria de parabenizar a Semana Científica pela organização do evento. Está muito interessante. E eu acho que a gente vai hoje discutir aqui um tema em voga, dos mais importantes nossa vida, né? Acho que muitas pessoas ainda não têm essa consciência. Eu acho que um dos objetivos dessa mesa redonda é a gente construir essa consciência de maneira mais adequada, por tamanho impacto que esse tema tem estado na nossa realidade, no nosso dia a dia. A mesa redonda é sobre estratégia de prevenção em emergências climáticas e saúde pública. Nós temos 4 convidados que darão as suas respectivas palestras com duração de 15 minutos. Depois nós teríamos ainda uma discussão em que a gente vai poder receber perguntas de vocês para os palestrantes. Então, eu vou apresentar o primeiro palestrante, Dr. Abner de Freitas. Ele é mestre pela Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre. Ele faz pesquisa sobre epidemiologia dos desastres. É fundador da Rolfo, startup no Tecnopuc, que trabalha com educação em desastres, coordena o programa Santa Maria Resiliente, coordenou o primeiro plano de contingência de Porto Alegre e tem experiência com desastres de defesa civil na Bélgica, Itália, Malta, Albânia, Marrocos e Jordânia. Então, eu vou agora passar a palavra para o Abner, que vai falar sobre a carga de saúde de desastres naturais e tecnológicos no Brasil de 2013 a 2021. Obrigado, doutor Fernando. Bom dia para todos os presentes. Vocês estão me ouvindo bem? É a pergunta clássica do início de qualquer apresentação online, né? Novamente, obrigado. Já fui apresentado, então eu sou egresso da UFSPA, minha pesquisa em epidemiologia dos desastres. Hoje eu faço um segundo mestrado em engenharia de resiliência em sistemas de saúde no contexto dos desastres. Como foi mencionado, eu sou responsável, fundei uma startup que hoje está no Tecnopuc, que trabalha com educação em desastres. Eu preparo indivíduos e instituições para saberem o que fazer antes, durante e depois dos desastres. Hoje eu coordeno 2 municípios em termos de atualização, Santa Maria e Santiago, na atualização e validação dos planos de contingência. Como foi mencionado, a minha startup tem cooperação com vários países, inclusive recentemente a gente teve a oportunidade de aprender mais sobre o plano de contingência da Defesa Civil de Roma. Eu quero então, para poder falar sobre as estratégias de prevenção, a gente precisa entender o fator de exposição, que são os desastres. Para a gente poder então falar sobre os desastres, são várias definições do Castro 98, da OPAS, do CRED, mas eu vou me atentar à definição para desastres das Nações Unidas, publicado em 2016, que vai primeiro deixar claro que desastre pode ser um evento em qualquer escala. Ele não determina o número de pessoas afetadas ou pessoas que morreram por ele. E outro aspecto interessante é essa equação que ela monta dizendo que desastre é interação de 3 variáveis: fator de exposição, vulnerabilidade e capacidade. Vou trazer o Vale do Taquari para a gente poder entender o que é essa equação. O que é fator de exposição? A chuva, o evento adverso. Qual que é a vulnerabilidade? Pessoas morando próximas do rio. A capacidade das pessoas poderem abandonar ou não aquele local. A interação desses 3 fatores vai produzir o que a gente chama por desastres. Desde 2012, é importante ressaltar isso, o Brasil assinou uma instrução normativa dizendo o seguinte, que tudo o que esse Centro de Pesquisa em Epidemiologia dos Desastres, o CRED, determina por desastre, o Brasil passa a adotar. Qual que é a importância disso? A gente poder olhar para um evento e dizer isso é desastre, isso não é desastre. A partir desse documento de 2012, a gente organiza os desastres em 2 grupos principais, classificados quanto à origem.
naturais, origem ali do evento de exposição, do evento adverso, e tecnológicos ou provocados pelo homem. Então, a gente tem os geológicos, meteorológicos, hidrológicos, climatológico, biológico, extraterrestre. Fiquem tranquilos, é uma pena que hoje eu não vou poder explicar o que é extraterrestre, mas deixa a curiosidade para vocês. O que a gente tem de origem tecnológica ou provocados pelo homem, que a gente pode observar na literatura, acidentes industriais, acidentes de transporte e acidentes diversos. Entendendo, então, o fator de exposição, vamos começar a olhar para o desfecho. E aí entra a minha pesquisa que eu conduzi durante o mestrado, foi publicado na Caderno de Saúde Pública no ano passado, que foi entender qual é a carga de doença dos desastres na população brasileira entre 2013 e 2021. A gente teve um acumulado de quase 52 mil desastres, 98% deles foi de origem natural e, em sua maioria, climatológico. Mas vamos ficar calmo, porque climatológico não é aquilo que a gente tem por senso comum, é o outro grupo de desastres. Os desastres biológicos são as epidemias, foram os que mais causaram mortes, mais desfechos em termos de danos humanos. E isso tem alguma obviedade. Esses gráficos que eu apresento para você, esse primeiro gráfico, ele traz a frequência dos desastres quanto à origem. Então, vocês podem observar que a partir de 2020, a gente quase triplicou o número de desastres naturais. E qual que é a explicação disso? A principal hipótese é de que os municípios, para poderem decretar a situação de emergência, eles tiveram que pedir para a Defesa Civil, que é o único órgão que pode fazer isso. E é nesse momento que até então surtos de doença que não entravam nesse sistema, que é o S2D, passam a entrar para ser contabilizado como desastres. O que os dados mostram? Em termos daquele grupo, não só de origem, mas aqueles grupos menores, os subgrupos, os dados mostraram, e aí vocês podem ver ali no círculo vermelho, que foram os desastres climatológicos que tiveram mais frequência na série histórica. Só que esses dados, os desastres climatológicos, não é o que ocorreu em maio no Rio Grande do Sul. Vejam aqui, eu estou mostrando aquela tabela. Lembra que eu falei, olha, o Brasil adota essa classificação? Desastre climatológico é extrema temperatura, seca e incêndio florestal. O que nós tivemos no Rio Grande do Sul foram desastres meteorológicos, que são chuvas, seguido por desastres hidrológicos, que são as inundações, e depois desastres geológicos, que foram os deslizamentos. O que esses dados mostraram? Em termos de valor absoluto, aquilo que eu mostrei para vocês. Desastres biológicos, que foram, em especial, a pandemia da Covid-19, causou maior desfecho em termos da saúde da população. Mas em termos de taxa de letalidade, ali vocês podem observar na bolinha vermelha, são os desastres geológicos que mais mataram no Brasil. Ou seja, a cada 10 pessoas expostas a um desastre geológico, no Brasil, 7 morreram. Na região sudeste, a cada 10 pessoas que foram expostas a desastre geológico, 9 morreram. Mas a questão é o seguinte: o que são desastres geológicos? Desastres geológicos são terremoto, atividade vulcânica e movimento de terra. Se o Brasil não tem atividade vulcânica e não tem terremoto, o que é que provocou deslizamento, movimento de massa? Então, para vocês terem uma ideia da importância de estudos epidemiológicos que mostram o seguinte, que em termos absolutos, os desastres biológicos foram os que mais causaram danos, mas em termos relativos, em termos de taxa de letalidade, foram os deslizamentos. E aí o questionamento é: qual estratégia a gente tem promovido para poder prevenir as mortes por deslizamentos? E aí eu começo a discutir o seguinte: feito essa análise epidemiológica dos desastres, como é que serviços e sistemas de saúde podem interagir ou vêm interagindo com os desastres? E aí eu começo trazendo uma perspectiva histórica. Esse artigo publicado em 1918 pela Canadian Medical Association Journal traz um relato de resposta de desastre praticamente semelhante ao que a gente vem fazendo hoje. Esse outro documento da American Public Health Association, publicado em 1930, eu trago um destaque dele e diz o seguinte: os problemas médicos de saúde pública não se limitam a um período de emergência. Quais são as estratégias que hoje a gente já adotou que vão oferecer essa assistência à população após a ocorrência dos desastres? O que isso vai mostrar? Que a gente tem um
assim, um lento avanço na forma como a saúde tem pensado a resposta aos desastres. Quem recentemente promoveu esse grande avanço foi esse documento da Organização Mundial da Saúde, da OPAS, que começa a pensar o sistema de saúde. Mas nesse caso, eles publicaram um índice relacionado a hospital safety, não hospital security, é hospital seguro, mas na perspectiva de suportar a exposição aos desastres. O que esse documento em especial traz de fundamento para a ideia entre saúde e desastres é essa ideia de que os serviços de saúde eles têm que estar acessíveis e funcionando em sua capacidade máxima durante desastres. Então, assim, isso é os principais fundamentos para a gente pensar como a saúde interage com o desastre. A saúde tem que estar acessível e funcionando em sua capacidade máxima. E o que a gente tem observado que muitos desastres ocorrem é a interrupção da assistência. Então, como é que eu organizo o sistema de saúde para ele continuar funcionando mesmo com a exposição aos desastres? E são duas dinâmicas nessa perspectiva. Uma, porque eu posso ter um aumento abrupto de demanda, por exemplo, no caso de um incêndio, um colapso de estrutura, que eu vou ter múltiplas vítimas, ou eu vou ter um crescimento exponencial, que aí vai saturando o sistema até colapsar. E aí, como é que a gente começa a pensar a partir de 2015, a pandemia traz uma forte influência? Eles começam, a forma de pensar a saúde e desastre supera a ideia do hospital safety, que é o hospital seguro para conseguir suportar a exposição aos desastres, para sistemas de saúde resiliente. Mas a ideia de hospitais resilientes, ou sistemas resilientes, um dos principais autores, que são dois noruegueses que publicaram esse relatório, para mim é muito interessante, ele vai explicar como sistemas são resilientes. E aí eles vão cunhar esse conceito de curva de resiliência. O que é a ideia da curva de resiliência? A gente tem no eixo X o tempo e no eixo Y funcionalidade. Então ele vai dizer o seguinte, que na primeira fase o sistema precisa compreender os riscos. Depois que ele compreende os riscos, ele começa a se antecipar, ele começa a se preparar para essas ameaças. Só que aí, na ocorrência do desastre, ele começa a perder funcionalidade. E aí, as ações que ele realizou de preparação vão fazer com que ele consiga inverter essa perda de funcionalidade para ele restabelecer os serviços. Isso é maravilhoso, assim, para a gente pensar para a educação, para a energia elétrica, para outros sistemas, mas não para a saúde. Se lembra naquela definição de 2015 que eu trouxe no slide anterior, dizendo que a saúde precisa garantir o acesso e o funcionamento? Nesse gráfico, a gente consegue observar o chamado paradoxo do intervalo. A saúde não pode ter esse intervalo de perda de funcionalidade, que a interrupção da assistência pode implicar no óbito do paciente, por exemplo. Então, qual é a perspectiva de prevenção? E aí eu já começo a encaminhar para o meu encerramento, de prevenção para o sistema de saúde no contexto dos desastres. E aí eu trago uma teoria que eu venho trabalhando hoje e que para mim é o que tem apresentado a melhor materialidade da resiliência do sistema de saúde nos desastres, que é o trabalho do David Woods, que é do campo da engenharia de resiliência, em que ele vai fazer um questionamento seguinte: como é que sistemas complexos vão suportar a exposição aos desastres? Quais são os dois predicados dessa teoria? De que os recursos são limitados e que a mudança é certa. Então, como é que eu posso pensar o sistema de saúde exposto a diferentes categorias de desastres? E aí ele vai apontar o seguinte, que esses sistemas eles vão ser resilientes quando redes, e aí que eu vou destacar, redes com interdependências existências, por vezes ocultas, se adaptam se faça variação. Ou seja, existem redes, que eles chamam de unidades básicas de adaptação, que quando exposto à tensão ou à mudança, eles vão promover, a palavra é um pouco estranha, tá? A adaptabilidade sustentada. Ou seja, esse sistema ele vai se reorganizar para poder suportar a exposição a esse evento estressor. Aonde a gente já observou esse tipo de teoria?
Um exemplo muito nítido de adaptação de redes ocultas foi o que ocorreu, e isso é muito claro de mostrar, no caso do atendimento ao incêndio na Boate Kiss. A gente tem a RAS, a Rede de Atenção à Saúde, da Rede de Urgência e Emergência, se adaptando no momento em que o sistema de saúde de Santa Maria ele vai saturar em termos de capacidade e ele vai precisar que outros serviços se adaptem e absorvam essa nova demanda. Então, aqui eu trouxe um trecho da reportagem de 2013, em que o secretário de Saúde, Ciro Simone, disponibilizou, diz a reportagem, 50 leitos de UTI. Então, vamos lá, a gente tem um desastre que afeta o município de Santa Maria, mas é toda a rede de saúde que se reorganiza para poder promover uma adaptação sustentada. Então, para encerrar minha contribuição aqui, novamente agradecer ao convite, cumprimentar os presentes, deixei para cumprimentar no final, né? Que falta de elegância. Mas o que eu indicaria como estratégia do sistema de saúde diante dos desastres é o mapeamento e o fortalecimento das RAS. São elas que vão promover uma adaptação sustentada que vai permitir com que a saúde consiga suportar os danos humanos pela exposição aos desastres. Deixo aqui meu contato e a gente fica para conversar mais depois. Consegui fazer no tempo. Doutor Fernando, eu acho que tu está no mudo. Obrigado, Evelyn. Uma apresentação super interessante, gente. Já tem várias perguntas que eu já pensei aqui. Obviamente, nós vamos deixar para o público a prioridade. Eu vou passar agora para Maria Letícia Iqueda, ela possui graduação em Medicina pela Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. É professora assistente da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, atuando na Escola de Saúde, no programa de pós-graduação em Saúde Coletiva. É professora permanente, líder do grupo de pesquisa NETS, Núcleo de Estudo Avançado em Tecnologias para a Saúde. Na Secretaria de Saúde atua como na assistência às pessoas vivendo com HIV, quanto na gestão dos programas. Então, eu já passo a palavra para ti, Maria Letícia, e te desejo uma ótima apresentação. Muito obrigada. Vocês me escutam bem? Vocês me escutam, Fernando? Então, escuto bem. Então tá, vou iniciar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca. Neste momento eu estou utilizando um óculos que é gateado. Os cabelos estão soltos, eles são castanhos, com algumas mechas loiras. Estou com uma camisa branca e o meu fundo ele está esmaecido, então não aparece paisagem de fundo. Quero agradecer muito a possibilidade de estar aqui representando o governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da sua Secretaria Estadual de Saúde, e eu vou começar então a apresentação, tu só me avisa se vai aparecer direitinho para vocês, por gentileza. Então, eu vou trazer para vocês um pouco do paradigma de onde eu estou falando, né? Eu Então, acho que ainda não está aparecendo, pessoal? não, só um pouco. Ela estava compartilhada, né, professor Fernando? Por que não, ela não mostrou agora? Então, Acho que só magnifica vou botar no modo apresentação. apresentação, isso aí. Perfeito agora? Pode começar. Então, eu vou falar considerando a abordagem da FIMA, né, para preparação e recuperação de desastres. Então, o que eu vou falando vai sendo considerado, então, esses momentos da preparação para o desastre, que vem desde a preparação, porque acontece alguns dias antes ou semanas antes, o desastre propriamente dito, que se segue a ele em termos de planejamento, onde a gente acaba lançando mão de um plano de resposta imediata, que é seguido de um plano de recuperação,
E esses momentos todos nos demandam um determinado padrão de ação. Importante contextualizar para todos aqui, o Rio Grande do Sul, todos nós vivemos, né, essa grande enchente de maio. Né, como é a abordagem do FEMA para os desastres, e chegar aqui só para contextualizar vocês no contexto que a Secretaria de Saúde, o governo do estado, vinha trabalhando quando aconteceu a enchente de maio. Nós vínhamos desde junho do ano passado, só considerando o último ano, tivemos uma enxurrada no Caraá, que teve impacto importante ali na região, né, do litoral. Em setembro, a primeira grande enchente, que foi a do Vale do Taquari, que todos tiveram conhecimento. Entre setembro e novembro, estávamos em alguns preparativos quando o Vale do Taquari voltou a encher novamente. Em janeiro, nós tivemos um outro grande evento, que foi predominantemente a região metropolitana de Porto Alegre, que foi o vendaval, aquela tempestade, né, com profundos destelhamentos, e culminamos em maio com a grande enchente. Lembrando que, desde setembro para cá, nós vínhamos experimentando também nosso pior momento em epidemia de dengue que o Rio Grande do Sul já teve. Então, esse é o contexto no qual o governo do estado vinha imerso quando acontece a grande enchente. E aí eu trago para vocês, estou trazendo isso para vocês porque, de fato, a gente vinha numa fase de preparação para esses eventos, já considerando que nós teríamos uma repetição, uma onda de novos eventos ocorrendo. Existe no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde um departamento, que é o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, que é o que mantém, e aqui nós estamos falando em prevenção, né? Quando a gente fala em prevenção a qualquer evento em saúde, a gente tem que pensar no monitoramento constante dos indicadores de saúde, do indicador que a gente quer prevenir,
E quem trabalha com isso é o Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Isso é, para nós, um trabalho ordinário, é um trabalho que acontece sempre, sempre aconteceu. No que tange aos desastres, existe no Ministério da Saúde e, paralelo ao Ministério da Saúde, similar, uma organização que é o Vigi Desastres, que tem no âmbito nacional e que tem no âmbito estadual. No âmbito estadual, ele é ligado à Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde dentro do Centro Estadual de Vigilância. Além disso, pensando no que afeta a saúde pública, a gente utiliza, monitora e trabalha com os indicadores epidemiológicos também, através da nossa vigilância epidemiológica. Eu mostro aqui para vocês, por exemplo, o painel de dengue, né? Um painel aberto que todas as pessoas podem consultar e que nos mostra, então, como é que está se comportando a questão da dengue no nosso estado. Para que todos entendam a organização da Secretaria Estadual de Saúde, nós nos dividimos em 18 coordenadorias regionais. Então, tudo isso que eu falei até agora para vocês de organização, ela acontece no nível central e ela se capilariza para o conjunto dos municípios do estado através das suas coordenadorias regionais, onde nós temos pessoas que correspondem às áreas programáticas que a gente tem dentro do nível central. Então, se nós temos alguém responsável pelo Vigi de Desastres na Secretaria Estadual, nós temos alguém lá na Coordenadoria Regional que abrange o número dos municípios afeitos à sua coordenadoria. De setembro para cá, a gente manteve, no sentido da preparação, atividades mais voltadas para o Vale do Taquari, com vistas a não só a recuperação daquela área que foi profundamente afetada, como o desenvolvimento de resiliência e como preparação para futuros eventos. E aqui eu mostro para vocês uma foto, né, do grupo de trabalho permanente do Vale do Taquari. Isso aqui uma reunião, vocês veem ao fundo ali as pessoas do local presencialmente e as equipes externas online. Então, uma reunião híbrida na qual a gente conta desde setembro, também com presença de entidades internacionais, como Médicos Sem Fronteiras, OIM, as universidades locais, todas participando desse grupo. Também tivemos oportunidade de fazer oficinas para preparação, né, do estado do Rio Grande do Sul. Essa aqui foi a oficina de novembro, que nós tivemos com o CDC para identificação de ameaças e perigos e análise de risco, que é a matriz TAIRA, né, a construção dessa matriz. Na sequência, a oficina de preparação, vigilância e resposta com o Ministério da Saúde. E todas essas preparações, vocês podem observar que são multiprofissionais. Aqui nós temos equipe do CDC, nós temos vigilância em saúde, nós temos assistência, planejamento, polícia militar, defesa civil e outros órgãos do governo, né, como meio ambiente, infraestrutura, obras, transporte. Esses preparos todos resultaram na produção pelas equipes da Secretaria de Saúde, em especial a equipe do Departamento de Atenção Primária, de vários documentos que vocês podem acessar aqui no site da Secretaria Estadual de Saúde. Esses documentos eles foram todos revisitados durante a enchente de maio e atualizados para o padrão da enchente de maio e estão acessíveis e disponíveis no site da Secretaria. Então, todo esse arcabouço de documentação vocês encontram no nosso site, todos voltados a apoio da gestão e das equipes, principalmente na atenção primária. Aí nós chegamos no momento em que tivemos o desastre propriamente dito, nós começamos a ter que empreender ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo, e teve uma peculiaridade nesse evento de maio. O evento de maio, a parte inicial, a resposta imediata, ela foi uma resposta imediata prolongada, porque nós tínhamos já 2 semanas de evento e ainda estávamos trabalhando com resgate. Então, nós tínhamos
concomitantemente ações emergenciais ocorrendo com ações temporárias e planejamento da recuperação. Isso empreendeu um esforço gigantesco, isso nos obrigou, né, a ter interagindo, eu boto aqui essa figura da roda dentada, porque quando quebra algum pedacinho, a gente acaba patinando. Então, nós tínhamos interagindo, né, integração com diversas agências, nós tínhamos que manter e recriar, em alguns aspectos, uma cadeia logística e suprimentos, e tudo isso cuidando das pessoas em todos os níveis de atenção, porque nós tínhamos desde a emergência, por conta dos resgates, ao nível da atenção primária, secundária e terciária, com manejo de pacientes entre UTIs, e aí entram questões muito importantes, como, por exemplo, a gente não pode abandonar a questão secundária, a atenção secundária, porque a gente vai ter essas pessoas que têm seus adoecimentos crônicos como um grande problema posterior imediato, né? Pela falta de assistência, pela falta de medicamentos. Então, tudo isso tinha que acontecer conjuntamente. Para isso, obviamente, o trabalho tem que ser conjunto, tem que ser coletivo, tem que ser integrado. E aqui vocês veem, né, como era a distribuição do comando conjunto da operação, onde estávamos nós, com as forças de segurança, as forças militares, todo o apoio logístico, os organismos e organizações que trabalharam juntos, as demais secretarias do governo. E nós tivemos também como peculiaridade nesse evento que nós perdemos os nossos centros administrativos e tivemos que migrar para outros locais, o que, de certa forma, também separou um pouco as equipes da própria secretaria, que tínhamos pessoas dentro da Escola de Saúde Pública, pessoas no centro de governo e alguns de nós aqui na sede do Comando Conjunto da Operação. É aqui um pouco para vocês do que faz o nosso Vigi Desastres. Então, durante todo o evento, o Vigi Desastre monitora e vai recebendo, através dos links, o que está acontecendo em tempo real nos municípios. Quem nos alimenta são as equipes das coordenadorias regionais, os pontos focais das coordenadorias regionais, nos trazendo dia a dia o que está acontecendo, e a gente vai, então, empreendendo as ações emergenciais. Eu vou passar muito rápido, nós tivemos diversas ações emergenciais, todos vocês acompanharam, transporte aeromédico, regulação hospitalar, hemodiálise, toda uma cadeia de linha de cuidado que tem que ser operacionalizada durante esse resgate, e não só em relação ao resgate, mas em relação a todo o resto que acontece na rede de saúde. E a gente, então, passa as 24 horas do evento monitorando, e quanto melhor é a nossa preparação prévia para essa ação, a gente vai ter, então, uma condição melhor de aportar os recursos necessários para esse atendimento. Então, nós tivemos que manter transplantes, manter o fornecimento de sangue e hemoderivados. Eu quero destacar para vocês a dificuldade imensa que tivemos nas 2 primeiras semanas por não termos o modal terrestre. O modal terrestre é o modal mais utilizado no nosso país, e nós ficamos totalmente sem terra na primeira semana, nos obrigando a fazer manobras bastante extenuantes e bastante complexas para a cadeia logística de sangue, hemoderivados e outros suprimentos. A questão de saúde mental foi imperativa. Felizmente, nos vales, por exemplo, a gente já tinha todo um arcabouço de cuidado em saúde mental que já acontecia, e então estávamos mais preparados, as equipes locais estavam mais preparadas para dar esses primeiros cuidados em saúde mental. E aqui vocês veem todas as diversas ações que a Secretaria Estadual de Saúde colocou naquele momento. Vamos adiante. Então, eu não vou aqui enumerar todas as ações, porque foram de conhecimento de todos vocês, nós perderíamos muito tempo. É também importante o aporte de estruturas de apoio, né? Vocês sabem que nós, nesse evento, perdemos em locais como Eldorado do Sul, nós perdemos 90% da cidade e 100% das instalações de saúde. Então, foi necessário aportar tendas de campanha,
hospitais de campanha que foram trazidos tanto pela Força Nacional de Saúde quanto pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Fizemos um convênio com o SES, um termo de cooperação que também nos possibilitou aportar para os municípios mais afetados de estruturas temporárias. E na atenção hospitalar, né, também mobilizamos diversos recursos. Uma das questões mais críticas foi realmente o fechamento, né, a necessidade de evacuação de algumas instituições hospitalares. Foi muito divulgada a questão do HPS de Canoas e também o Hospital Mãe de Deus e também aqui o Hospital de Rio Grande. Detalhe que eu quero reforçar com vocês que é multitarefa esse tipo de evacuação. Ao mesmo tempo que tem a parte crítica de evacuar o doente propriamente dito, tem que ter regulação desses doentes, tem que ter o suporte posterior a eles, então é de muito alta complexidade esse tipo de operação. Aqui vocês estão vendo o pessoal saindo de Rio Grande com um dos 5 bebês que foi transportado de lá para UTIs aqui. Para vocês terem uma ideia, nós transportamos um bebê de 700 gramas em aeronave de asa rotativa, o que é uma operação de muito alto risco. O tempo todo nós tivemos monitoramento das reservas de oxigênio e outros insumos críticos. Aqui vocês veem, né, que lá no início da operação nós tínhamos 80 hospitais com reserva sem reserva de até 7 dias, sem reserva nós tínhamos quase 20, e assim a gente foi monitorando, e à medida que a gente identificava a necessidade, se fazia a logística para aquele local demandante. Aqui nós temos os acessos que foram monitorados o tempo todo, então vocês vejam que nós tínhamos ali 40% de falta de acesso terrestre e 25% sem água. E a capacidade, por que eu estou trazendo isso numa discussão de prevenção? É que a nossa capacidade de prevenir os agravos decorrentes de um evento, ela vem da nossa capacidade instalada de fazer todos esses monitoramentos. E, previamente a isso, a gente ter os planos onde se reconheça quais são esses riscos e que se saiba a rede que está capacitada e adequada para suprir o risco de acordo com o local em risco. Aqui um pouco da logística de água, abastecimento de água, e vamos às ações de reconstrução. A gente já colocou recursos extraordinários, né? Tanto na atenção hospitalar, quanto na atenção primária, quanto estabelecimentos de saúde secundários. Isso já está acontecendo, né? Na ordem desses milhões que vocês estão vendo aí. E pensando na preparação futura, nós já estamos organizando as oficinas regionais para elaboração dos planos de contingência municipais. Já tivemos 3 oficinas regionais apoiadas pelo Ministério da Saúde, realizadas pelo Vigio Desastres Regional. Dia 9 e 10 de outubro nós teremos o primeiro encontro dos pontos focais do Vigio Desastres. Temos ainda planejado oficina com o Ministério da Saúde para avaliação do evento passado, e a segunda oficina de preparação com o CDC, provavelmente em dezembro de 2024. Tudo isso está dentro do contexto do Plano Rio Grande, onde colocamos projetos estruturantes da Secretaria Estadual de Saúde, visando, então, capacitar o nosso Estado a melhorar a sua resposta a qualquer tipo de desastre natural, ambiental, tecnológico, humano, que possa afetar a saúde pública. Então, dentro dos projetos estruturantes, criação da Força Estadual do SUS, o plano de enfrentamento às emergências em saúde pública, poder aportar hospitais de campanha mobiliados, apoio na construção de unidades resilientes, hospitais sentinela com pontos de referência para atendimento em situação de urgência, aquisição de unidades móveis de saúde, disponibilização de recursos para automóveis tracionados, então fortalecimento da capacidade de resposta local através de insumos, equipamentos, unidades de saúde, enfim, uma série de outras ações que vocês podem acompanhar no site do Plano Rio Grande, que está lá disponível, então, nas páginas do Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
eu fico à disposição para perguntas. Muito obrigada. Obrigado, Letícia. Excelente apresentação, né? Muito legal o papel de Estado, né? Atuando aí, uma situação muito complexa em que a capacidade de improvisação também é importante, né? Por mais organizado que se tenha, são situações com N variáveis que a gente não consegue prever e é necessário uma capacidade de adaptação à realidade muito grande, muito, em um período muito curto de tempo, né? A gente mostra uma cidade de saúde super organizada aqui no Rio Grande do Sul, uma atuação super vibrante e uma atuação super intensa que tem um papel muito relevante nessa crise. Eu vou convidar agora o Henrique Barros. O Henrique é médico de família e comunidade de Santa Maria do Herval, na Serra Gaúcha, é professor da Fivale, é membro do grupo Brasil de Saúde Planetária no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e é coordenador do relatório brasileiro de política de saúde do Lancet Countdown on Health and Climate Change e membro do Lancet Commission on Sustainable Health Care. O Henrique vai falar sobre 1 minuto pelo planeta. Henrique, passo a palavra a ti e te desejo uma excelente apresentação. Acho que tu estás mudo. Continua mudo. Agora sim, agora tu tira do Então mudo. tá, desculpe. Eu estava agradecendo a professora Patrícia Prola pelo convite e dizendo que é um prazer sempre poder, de certa forma, voltar a casa, que eu sou egresso do Hospital de Clínicas e da URGS, onde eu aprendi a ser médico. Então, vamos lá. Então, falar um pouquinho sobre saúde única e saúde planetária. Bom, qual é a definição, né? E por que que importa isso? Essa charge aqui, eu acho que ela é bem instrutiva. Então, isso importa porque o nosso paciente, as pessoas estão absolutamente interconectadas com a saúde do planeta, né? O paciente aqui, planeta Terra, né? Bem do Laerte aqui, bem bonito esse slide. Bom, esse aqui é a gente pensar a saúde do planeta. Então, é um esquema bem didático de 9 parâmetros. Cada pizza, que pedaço de pizza, é um parâmetro. A gente tem 9 parâmetros, eu não vou entrar em detalhes. A gente tem aqui mudança climática, integridade da biosfera, então, sexta extinção em massa, sistemas terrestres de água doce, fluxos de biogeoquímicos, basicamente potássio, nitrogênio dos fertilizantes, né? Acidificação do oceano, poluentes atmosféricos, depressão de ozônio e novas entidades, como microplásticos. Como vocês podem ver, a maioria desses sistemas, né, ecológicos que determinam a saúde do planeta e que determinam a possibilidade da gente se manter saudável, eles estão já em nível crítico, já passou do vermelho indo para o roxo. E a gente vai focar, então, mais em mudança climática hoje. Então, mudança climática que vem causando cada vez mais secas, mais ondas de calor, que propiciam, então, que a gente tenha mais incêndios. Esse é o caso da Amazônia, Centro-Oeste, e a gente sabe, nessa seca, por ter falta de nuvens, né, falta de chuva, a gente não tem descarga elétrica, a gente não tem raio. Então, a gente pode afirmar com bastante segurança que 95% ou mais dos incêndios são causados por humanos, seja por acidente, seja intencional. Então, essa fumaça toda, ela viaja do norte do país ao sul. Aqui a gente tem a Ipiranga e Porto Alegre, céu cinza, sol laranja. Né? E será que isso importa para a saúde do paciente? Bom,
7 milhões de pessoas ao ano, ou seja, comparável com o Covid, morrem de poluição do ar. Cerca de 20% das pneumonias que levam à morte no mundo, cerca de 20% dos AVCs, até 1/3 dos infartos do coração, 20% das mortes por doença obstrutiva pulmonar crônica e 7% dos cânceres de pulmão são causados pela poluição do ar. Então, mortes por poluição do ar no mundo ao ano são 7 milhões. É importante a gente separar, então, ar ambiente, poluição do ar ambiente, ou outdoors, 4 milhões de mortes ao ano, ar interno, ou indoors, 3 milhões ao ano. Mudança climática está mais ligada à poluição do ar ambiente externo, então a gente vai focar mais nesse. No Brasil, de forma total, 330 mil mortes entre 2019 e 2021. O Ministério da Saúde não separou entre poluição externa e interna. Acredito que seja mais ou menos meio a meio. Então, fatores de risco para a morte, nível global, primeiro é pressão alta, depois é poluição do ar. Isso raramente se coloca nas faculdades de medicina, né? É bastante chocante. Para crianças abaixo de 5 anos, segundo fator de risco também é a poluição do ar. Isso levou, então, o Dr. Tedros, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a dizer que poluição do ar é o novo tabaco. De onde vem a poluição do ar? Então, basicamente tudo que queima. Então, aqui a gente vê indústria, transporte, queimadas, como eu vou abordar mais hoje, as práticas agrícolas, queima de combustíveis dentro de casa, isso aqui com a fome que deu nesse período do Covid e com a perda de emprego, muita gente voltou a queimar madeira e às vezes até outras coisas piores dentro de casa. E gerou muita poluição e certamente mortes. E queima de resíduos, né? Tentar pegar cobre dos fios, dos cabos de luz, etc., por exemplo. Quais são os tipos de poluente? Então, a gente tem material particulado, que o Abner já mencionou. Eu vou entrar um pouquinho no detalhe aqui de material particulado 2.5, que é em inglês PM 2.5, que é importante esse tamanho, que é 2,5 micrômetros. Outro poluente importante, ozônio, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e dióxido de enxofre. O mais importante disparado é material particulado. Então, a gente vai focar um pouquinho nisso. Então, se a gente vê um grão de areia, um fio de cabelo, essas partículas carbonáceas ou partículas de metal, elas são muito menores, realmente microscópicas. O PM10 é um pouco maior, já é um pedacinho de poeira, um pólen, tá? E essa poeira a gente vê aqui no quadrante inferior direito. O vírus do Covid, aqui bem pequenininho, uma bactéria, e aqui o PM2.5, que é o que mais nos importa. Aqui uma hemácia em vermelho. O que importa o tamanho da partícula de poluição do ar? Porque essa poeira maior, o pólen, por exemplo, para na garganta. Já essa poeira microscópica, né, a PM2.5, ela vai até o alvéolo. Então, no alvéolo, ela provoca 3 tipos de cascata de patológica, né? Então, a primeira, ela gera um processo inflamatório local que se derrama para o organismo inteiro. Eu não vou entrar nos detalhes, não tem tempo. O segundo provoca uma ativação do sistema simpático nervoso, um desbalanço, que também prejudica a questão cardiovascular. E por último, essas partículas elas penetram no sangue, vão se alojar no coração, cérebro, vão até a placenta, né, e podem causar dano direto, mas também alteram questões vasculares. A diretriz da Organização Mundial da Saúde de qualidade mínima do ar, então para PM2.5, mudou. Então, média anual até 2005 era 10. 2021 passou a ser 5 a média anual.
e a média de 24 horas era 25 pontos e passou a ser 15 pontos. Por que isso é importante? Porque gera um pouquinho de confusão, como eu vou mostrar mais à frente. Então, cada 10 pontos de aumento na média de 24 horas, aumenta em 0,7% a mortalidade geral. Tá? Aqui o mapa do Brasil, média de 2023 anual, a gente vê que seria verde aqui, né, a grande maioria do Brasil. O que acontece é que o parâmetro, como eu mencionei antes, é o parâmetro antigo da Organização Mundial da Saúde. Então, parâmetro novo, o Brasil seria todo amarelo na média anual. Tá? Então, a gente não está morrendo de poluição do ar só agora nesse pico. A gente está morrendo de poluição do ar o ano inteiro. Tá? Então, isso é importante entender. O pico de poluição do ar, aqui medido pelo monitor do Ivan Boessen, com quem a gente trabalhou, um grupo da URGS e de outras universidades, chegou a 100 microgramas. Então, 10 vezes mais que o limite. Tá? Calcule, então, o número de mortes no Brasil. A gente, então, precisa medir a pressão e medir a poluição do ar. A gente desenvolveu esse aparelhinho junto com o grupo do engenheiro Ivan, pela URGS, outras universidades, e a gente precisa de apoio, então, para implementar isso em nível nacional. A gente está falando com o Ministério da Saúde, tem uma pequena chance de sair. E esse trabalho a gente publicou no Lancet Planetary Health. Então, quando a gente pensa no nosso paciente, aqui na saúde do paciente, como é que a gente orienta, como é que a gente faz essa prevenção? Primeiro, identificar, então, as fontes de poluição, os tipos de poluentes, e depois tentar proteger, né? Meio que criar uma bolha aqui, de diversas formas. Isso sempre vai depender do paciente. Quem é que está mais vulnerável? Então, são as crianças menores de 5, porque se expõem mais para brincar. A relação pulmão-corpo ela é diferente, né? Gestantes, porque esses poluentes podem provocar partos prematuros, idosos e pessoas com comorbidade, especialmente risco aumentado cardiovascular e respiratório. Bom, dependendo do caso, dá para usar máscara de N95, purificadores do ar. Eu tenho purificador do ar, a gente pode falar isso mais adiante, mas é bem caro. Dá para deixar dentro de casa, ajuda a proteger bastante. No carro, tentar deixar fechado o sistema, né? Liga o ar e para ele ficar recirculando. Remédios, não tem nenhum remédio que tenha benefício comprovado. Tentar ficar em casa com as janelas fechadas, se hidratar, né? Hidratar as mucosas, facilita a expectoração. Evitar áreas poluídas, por exemplo, tráfego. E exercício, se estiver muito poluído, dependendo, evitar. Mas, de forma geral, exercício ele é tão positivo que mesmo se está poluído, vale a pena. Tá? Então, pensando em prevenção mais de forma sistêmica, a gente pode ver uma cascata do adoecimento e a cascata, a jornada de cura, que eu chamo. Então, saúde planetária ela é afetada, né, fator distal, por uma explosão populacional, uma tecnologia que ignora a natureza, consumismo, então gera poluição, exploração, que então facilita esses incêndios florestais, né? Que vão afetar, então, as fumaças chegam ao nosso código de interesse postal, que muitas vezes importa mais que o código genético, que vão afetar o nosso doente. Então, acho que cada profissional de saúde pode fazer esse exercício. Eu me coloco aqui como médico de família e comunidade, eu vou atender esse paciente, né, na sua especificidade, vou ajudar ele a se proteger, no caso da poluição do ar. Como estratégia saúde da família, a gente age também na comunidade, age no código de endereço postal, promovendo saúde, prevenção, né? Fazemos parte, então, de um sistema de saúde maior, baseado em evidências, que otimiza todos esses fatores e também, por ser mais custo-efetivo, a gente polui menos. Então, a gente causa menos dano, né, à natureza e menos esse ciclo vicioso. A gente gera bem-estar que, por si só,
já estabiliza a população, em termos números absolutos, está bem estudado, e a gente também acredita que possa melhorar a tecnologia. A atenção primária faz isso, é mais baseado em soluções naturais. Isso eu chamo de jornada de cura. A gente também pode influenciar os sistemas de decisão. Eu estou trabalhando agora com o Ministério da Saúde e levando essas questões, acredito que pode melhorar nossos processos de saúde e doença a nível nacional. Trabalho aqui na comissão do Lancet para sistemas de saúde sustentáveis, aqui estou eu, e a gente tem essa visão, então, de que mudança climática é a maior ameaça à saúde no século XXI. Entretanto, pode ser a maior oportunidade para a saúde global no século XXI. Vou dar um exemplo, então, bem concreto. Com essa emergência que está acontecendo, eu fui convidado aqui para falar, por exemplo, de poluição do ar. Para a gente proteger os nossos pacientes, a gente tem que, então, acabar com as fontes de poluição do ar, que são basicamente por queima de combustíveis fósseis e pelas queimadas das nossas florestas. Bom, fazer isso significa também proteger as nossas florestas e proteger a saúde do planeta. Então, há uma relação ganha-ganha entre os dois. Quanto mais a gente protege a saúde dos pacientes, mais a gente protege a saúde do planeta e vice-versa. Então, no momento em que a saúde, os profissionais de saúde, decidirem capitanear essa melhora dos parâmetros de saúde, tanto individuais, de saúde pública e de saúde planetária, definitivamente a gente muda o jogo. Tá aí o exemplo, inúmeros exemplos, né? Um deles é a questão do cigarro. Então, realmente sou bastante esperançoso, mas a gente tem que se informar e ter coragem e enfrentar os grandes desafios, tá? Então é isso. Obrigado. Fernando, você está em mute. Gostaria de agradecer ao Henrique Barros pela apresentação, brilhante aula. Eu vou passar agora para a professora Deise Lisboa Riquinho, professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Escola de Saúde Coletiva e Enfermagem, e chefe de serviços de enfermagem doutoral do Clínicas. A professora é doutora em Saúde Pública pela INSP Fiocruz, mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez residência em Saúde Coletiva pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e graduação em Enfermagem pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. A professora vai falar para a gente sobre mudanças climáticas, qual o papel do setor de saúde. Passo a palavra a ti, Deise, e te desejo uma ótima apresentação. Certo. Bom dia a todos e todas e todes. Não sei se vocês já conseguem ver a apresentação. Certo. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar algumas inquietações e preocupações. Quando eu recebi o convite para falar nessa mesa, algumas questões, assim, iniciais me moveram para construir essa fala, e essas questões foram: quais as mudanças climáticas ameaçam a saúde pública? Acho que tivemos várias pistas já. Todas as pessoas, elas são atingidas da mesma forma? E quais as ações podemos realizar em diferentes cenários da saúde pública? Então, a partir destas questões, eu pude também fazer um mapeamento da literatura, para a gente poder pensar e compartilhar aqui. Bom, qual é o cenário? Acho que os colegas que me antecederam já trouxeram muitas informações preciosas. A gente vê que a produção e a emissão dos gases de efeito estufa e outros poluentes atmosféricos, eles têm sido os principais contribuintes para as mudanças climáticas, e o aquecimento
global nos últimos 2 séculos, né? E essas ações antropogênicas, elas respondem por um aumento, então, da temperatura, né, global em meio grau, e as projeções, elas são muito preocupantes, né, de 2,4 a 5,8 graus para 2100. E embora essa produção e emissão, né, de gases e a poluição, ela seja um pouco global, democrática, as consequências dessa poluição tendem a ser mais severas, né, em áreas densamente habitadas e com ausência de infraestrutura e de serviços públicos eficientes, especialmente como os países subdesenvolvidos. Bom, o que isso significa, né, para a saúde pública? Quais são as ameaças aí que nós temos, né, as ameaças ambientais que refletem na saúde? Então, a América do Sul, ela tem uma maior morbidade e mortalidade em relação ao norte global, né? Cerca de 1 milhão de mortes prematuras relacionadas aos riscos ambientais que são conhecidos e evitáveis, como a poluição do ar, que o colega acabou de falar, né? A água contaminada, o saneamento inadequado, os riscos relacionados a produtos químicos, além, né, dos eventos climáticos extremos que o nosso país, né, nosso estado, cidade, também tem sofrido essas consequências. Bom, os efeitos, né? O que isso produz na saúde de fato, né? O que essas mudanças climáticas decorrem para nossa saúde? Bom, maior prevalência de doenças respiratórias e cardiovasculares, né, que também já foi dita, as doenças infecciosas, o estresse térmico, né, e impactos na saúde mental e no bem-estar. Isso, né, alguns exemplos, né, desses impactos ou desses efeitos na saúde. As alterações climáticas, então, elas afetam, né, o sistema respiratório, cardiovascular, como foi dito agora há pouco, direta e indiretamente, né? E isso danifica a saúde, limita o acesso aos serviços e aos recursos financeiros, na medida que pode também incapacitar as pessoas, né? E isso exacerba a segurança ou a insegurança alimentar, a migração de populações, e acho que nós vivemos isso, né, muito recentemente, pessoas então que não voltam mais para aqueles lugares que estão completamente destruídos, a dificuldade de acesso à água potável, as doenças que são transmitidas pela água e também o padrão de transmissão de zoonoses que podem ser alterados. A dengue é uma das ameaças, né, para a saúde em função das alterações climáticas, como foi também apresentado anteriormente. A dengue é uma doença reemergente e ela hoje, né, é endêmica em 128 países. O estresse térmico, né, que é algo que possivelmente o verão promete, assim como foi em outras partes do mundo, né? Então, esse é um conceito que se associa a estresse pós-traumático, transtorno de humor, de ansiedade, demência, indicando, então, inclusive aumento de taxas de internação por transtornos mentais que são ocasionados por esse estresse térmico, né? A revisão de literatura, estudos, né, bibliográficos mostram, então, que o sofrimento psicológico ele foi observado em várias populações, entre adolescentes, adultos, idosos, mas as crianças, elas são as mais afetadas. Então, a gente percebe, né, até pela fala de outros colegas, que criança seria uma população muito frágil para as alterações climáticas, né? A literatura ela traz conceitos como ansiedade climática, ecoansiedade, sofrimento climático e solastalgia. Então, são novos conceitos, novas formas de descrever esses agravos, né, ocorridos, então, pelas mudanças climáticas. Bom, os agrotóxicos, o chumbo, o mercúrio,
eles também são ameaças, né, para a saúde pública, para a saúde humana e também ambiental, afetam desproporcionalmente as crianças, especialmente intraútero e ainda na infância, e a exposição, então, a essas substâncias pode levar a condições crônicas de saúde, né, que vão onerar sistemas de saúde, famílias, frequentemente são irreversíveis, né, trazendo problema para o desenvolvimento neuropsicomotor, defeitos congênitos e doenças associadas à desregulação endócrina. Muito recentemente também nós temos documentos, pesquisas da Fiocruz mostrando, né, a consequência do mercúrio na saúde dos indígenas e Yanomamis. Outra questão, né, que afeta também, que é um dano que causa uma grande preocupação e um malefício para a saúde ambiental e humana, é o uso inadequado dos antibióticos, né, para tratar as infecções humanas, animais e até de plantas, né, que contaminam o ambiente, as águas, né, levam, então, aos desafios da resistência, tanto microbiana quanto também de agrotóxicos. Então, também entram como possíveis causas e implicações para a saúde pública. Como também os colegas apontaram, né, essa contaminação do ambiente, esses agravos da saúde pública, eles atingem, né, não atingem, assim como não atinge igualmente o planeta, não atinge igualmente a todos nós, né? Então, as populações em condições vulneráveis, aquelas que vivem, né, numa pobreza maior, em condições precárias de habitação, crianças, idosos, grávidas, povos indígenas, grupos ocupacionais, né, como agricultores, por exemplo, pessoas com deficiência e aquelas em condições crônicas de saúde estão, então, entre as mais suscetíveis. E, né, qual é o papel, então, do setor saúde, tendo em vista todas essas questões, né, que afetam e que causam o adoecimento? Em 2019, então, na Assembleia Mundial de Saúde, foi aprovado a Estratégia Mundial da Organização Mundial de Saúde sobre a saúde, o ambiente e as mudanças climáticas. Então, prevendo ações integradas, baseadas em evidências, né, que promovam, que fomente o papel da liderança do setor saúde, sendo um dos focos a redução das iniquidades e também a promoção de um ambiente sustentável. Algumas linhas estratégicas, né, são apontadas como a melhora do desempenho dos programas de saúde pública, ambiente e das instituições relacionadas às questões ambientais e de saúde, a promoção de um sistema de saúde ambientalmente sustentável e resiliente, acho que também os colegas que antecederam mostraram exemplos destes movimentos, né? E a promoção de cidades e comunidades que sejam ambientalmente saudável e resiliente. E aí nós temos, né, uma agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? 2030 já está aí, né? Temos um pouco mais de 5 anos, e dentre os ODS, alguns, então, se ocupam, né, de trazer contribuições para as questões ambientais, que é o ODS 2, que trata, né, da fome zero, então, né, pessoas alimentadas com acesso à alimentação e agricultura sustentável. O ODS 3, saúde e bem-estar, e aí eles trazem uma gama de metas, né, que vão tratar especificamente de temas, a água potável e o saneamento, energia limpa e acessível, cidades e comunidades sustentável, o consumo e a produção responsável, que os colegas também mencionaram, e as ações climáticas propriamente ditas. Então, sendo essas agendas, né, responsabilidade dos governos, das sociedades em fazê-la acontecer. E aí, as oportunidades de ação, né, de uma forma mais micro, assim, bom, o que nós, profissionais de saúde, pesquisadores, o que nós, né, podemos
fazer desencadear, né? Então, primeiramente, a gente tem as recomendações enquanto profissionais de saúde. O que eu posso orientar, né, aos meus pacientes, aos usuários do serviço? Então, primeiramente, a prevenção e precaução, bom, a hidratação, uso de máscara, né, são mecanismos que podem auxiliar, e falar sobre isso, né? A colaboração interdisciplinar, então, promover estudos, né, promover ações que abordem várias disciplinas, e essas disciplinas podendo fazer uma colaboração conjunta, de forma a mitigar os efeitos, né, e as mudanças climáticas, seja nesse meio mais próximo de nós, como também influenciando o consumo. Existem lacunas, né, de pesquisas em relação à saúde humana, às mudanças climáticas e à saúde humana, então é algo para que a gente possa direcionar esforços de pesquisa, do conhecimento. A educação enquanto uma compreensão mais abrangente, então um dos colegas mencionou a questão o quanto essa informação permeia as faculdades, né? Então, é necessário trazer disciplinas, o conhecimento contextualizado com as mudanças climáticas. A integração de saúde pública com as políticas, né, políticas estruturantes, como nós vimos ali nos ODSs, de redução da pobreza, de acesso à alimentação, à água de qualidade, e também, de certa forma, a inclusão do conhecimento tradicional, né? Me aproximando um pouco do conceito de saúde única, que é um conceito muito em voga atualmente, a gente pensa que, para a população indígena, a saúde é única, né? Não existe uma separação entre ambiente, entre a saúde humana e a saúde ambiental. Isso é um conceito único para os povos tradicionais. Bom, e já concluindo, eu gostaria de deixar uma provocação, né, do imortal, do Ailton Krenak, que é um indígena, e ele diz que nós, os povos indígenas, estamos resistindo ao humanismo mortífero do Ocidente há 5 séculos. Estamos preocupados agora com vocês, nós, os brancos, que não sabemos se conseguirão resistir. Bom, aqui são as referências. Muito obrigada. Muito bom. Parabéns, Daisy. Eu acho que agora a gente pode partir para uma discussão, né? A gente tem aí 14 minutos para isso. Deixa eu ver se tem uma pergunta que foi. Não sei se o pessoal tem uma pergunta já gerada. Eu vou começar com uma pergunta para o Abner, que eu acho que talvez o Abner possa me responder. Eu acho que talvez também a própria Maria Letícia Queira pode nos ajudar em relação a essa pergunta. A pergunta é a seguinte: o Brasil tem, embora a gente está tratando da consequência, não da causa, nessa pergunta, tá? Mas o Brasil tem um time de resposta rápida a desastres, multiprofissional, altamente equipado, com recursos de mobilidade rápida, que possa chegar no Brasil em qualquer lugar em poucas horas. Posso, Eu fico perguntando isso aí porque eu tinha. posso trocar a tua pergunta? Pode. Para qual desastre? Para Ou todos os para qual desastres. origem de Para todos desastres? os desastres, eu digo assim, ó, desastres civis e climatológicos, tá? Eu te digo, até te pergunto por que tu falando isso, né? Porque assim, como eu tenho família em Israel, tá? É um país extremamente preparado para desastres, de todas as maneiras que você pode imaginar. Existe lá um grupo para isso, tá? Existe um grupo multitask, tá? Que é chamado no mundo inteiro. A gente viu sendo o desastre que teve em Minas Gerais, né? E que, na verdade, sim, que em Israel se sabe sobre inundação de um lugar que acumula detrito orgânico numa usina, né? Mas eles tentaram ajudar, pelo menos eu diria assim, naquele momento, e são chamados para o mundo inteiro por esse tipo de ação.
né? E eu acho que no Brasil, me parece que isso seria uma coisa muito importante. A gente tem uma estrutura a nível federal, né? Seja o bombeiro, polícia, recursos de saúde, engenheiros, arquitetos, gente que lida com a parte de social, né? Que poderia ser destacado a nível de fazer um treinamento em desastres de maneira adequada, né, e que pudesse ser destacado para transporte para qualquer lugar do Brasil, seja qualquer que seja. Óbvio, a gente tem dificuldades, né? Por exemplo, assim, agora na Amazônia está faltando água, né, no Rio Madeira, então é muito difícil transportar alguém, né, mas tem como chegar lá. Então, assim, a minha pergunta é essa: será que a gente não teria que ter uma força multi, profissional, organizada, com muito recurso financeiro, tá, para Posso, em ações rápidas, poder ajudar as equipes estaduais e municipais também nesse sentido? doutor Fernando, eu vou responder a tua pergunta. Vocês estão só me ouvindo bem? Tá. É o seguinte, é, é, se eu pegar a tua pergunta e eu usar uma figura de imagem, é como a gente querer colocar o teto numa casa sem ela ter bons fundamentos. Olha o que que eu vou dizer, e eu vou traduzir o que eu estou querendo dizer. Não adianta eu desenvolver uma força altamente especializada se eu não tenho a minha defesa civil municipal estruturada. Então, assim, se eu tenho recursos, eu tenho que fortalecer o município. Eu não tenho que pensar numa estratégia de uma força nacional altamente sofisticada. A gente tem um problema aqui no Brasil, e eu vou usar outra figura de linguagem. Imaginem que o avô de vocês, os avós de vocês adquiriram uma nave espacial, tudo bem? Porque tinha uma ameaça do planeta ficar insalubre e eles precisarem sair. Só que seus avós não precisaram dessa nave espacial e passaram para teus pais. Aí os teus pais ficaram com esse equipamento pesado, cheio de manutenção, também não precisaram desse equipamento e passou para vocês, passou para ti. Só que aí você também não viu o recurso, não fez manutenção, mas de repente um dia a vida ficou insalubre, tu tentou entrar nessa aeronave, nessa nave espacial, e aí ela não funcionou. Aí a reação que a gente tem é assim, que porcaria, não funciona. Muito do que a gente observou do discurso, até por parte da população, é assim, a Defesa Civil não fez nada, o poder público não fez nada. É que assim, ó, durante tantos anos a gente escanteou a Defesa Civil, a gente deu pouca importância para a Defesa Civil, a gente nunca pôs dinheiro na Defesa Civil, aí de repente, no desastre de proporções monumentais, a gente gostaria que ela funcionasse perfeitamente? Não, não ia funcionar. O Brasil, legalmente, na Política Nacional de Defesa Civil de 2018, estabeleceu que a Defesa Civil não é um órgão, é um sistema. Tal como a gente tem um SUS, que eu falei da rede que se organiza, a Defesa Civil é um sistema que organiza todos os outros serviços. Então, assim, para amarrar minha resposta, e aí passando para minha colega poder também trazer a contribuição, Abner, assim, a visão que eu tenho, mais do que criar uma força nacional que seja altamente especializada, quer dizer que isso não é importante? Não, pode ter essa força, mas na minha opinião, se os recursos são limitados, a primeira coisa que eu faria era fortalecer os fundamentos, porque não adianta eu querer colocar teto se eu não tenho colunas na minha casa. Então, assim, a defesa civil municipal precisa estar forte. E, de verdade, eu não estou observando um investimento nesse sentido. É, vou passar a palavra para a Maria Letícia Inqueda. Então, Fernando, olha só, eu concordo com o Abner, né? A gente precisa ter assim uma base muito sólida, né? E essa base ela tem que começar, inclusive, pelo reconhecimento e localização dos riscos. Tu sabes que o Rio Grande do Sul tem um infinito número de barragens que estão obsoletas, que estão sem uso e que são um risco constante para determinados municípios. E sequer as pessoas têm conhecimento da existência dessas barragens, e por aí vários outros riscos, né? Então, o Brasil, ele vem se constituindo há muito tempo com o poder federal, ele gasta muito dinheiro, ele usa muito recurso,
e o poder federal ele não tem aporte, porque o nosso país é gigante, para chegar na emergência na rapidez com que uma emergência exige. Então, nós estamos também apostando aqui com o Plano Rio Grande no fortalecimento das instâncias locais. Tu vê como eu apresentei ali, nós já vínhamos, né, com a questão dos nossos pontos focais de desastre local, aí falando do setor saúde especificamente, e já vinculado defesa civil. Então, no trabalho dos vales na área de saúde mental, que foi o que a gente priorizou depois da enchente, da primeira, a gente estava trabalhando defesa civil e setor saúde no fortalecimento local para a questão de saúde mental. E também dessa articulação que é fundamental. Mas a gente não tem isso. O Brasil, ele veio ao longo dos anos constituindo forças extraordinárias e estratégicas. A primeira foi a Força Nacional de Segurança Pública, que foi constituída em 2004. O objetivo dela era, na verdade, os grandes eventos mundiais que aconteceriam no Brasil, que daí teve Pan-Americano, depois Copa do Mundo. Então, em 2004, começou a Força Nacional de Segurança, que o que fez, né? A Força Nacional de Segurança, ela nivela os policiais militares, bombeiros, IGP, as forças de segurança, ele nivela as forças de segurança de vários estados, chama essas pessoas, treina, faz um treinamento de nivelamento, deixa uma tropa de pronto emprego lá, em Brasília, e quando necessário, ela requisita para pronto emprego aqueles que foram treinados, tá? No mesmo modelo da Força Nacional de Segurança Pública, o Estado brasileiro faz a Força Nacional do SUS, que até veio e nos ajudou. Ambas forças vieram e nos ajudaram, mas elas ainda são descoladas. SUS da segurança, né? Quando a gente pensa o desastre, né, Abner, salvo o melhor juízo, essas forças têm que ser aplicadas todas conjuntamente sob comando único, que é uma grande dificuldade no Estado brasileiro, admitir o comando único. Aquilo que em Israel é natural, nos Estados Unidos é natural, aqui não é tanto. Então, realmente, a gente carece disso, mas, de fato, o Abner tem razão que consolidar o poder local, fortalecer o poder local a partir do sistema de defesa civil, que deve ser este comando, no caso de desastres, é a defesa civil, né? Isso é um trabalho que a gente precisa fazer. E, concomitantemente a esse trabalho, não depois, nem antes, porque a gente não vai ter antes e depois, as emergências estão acontecendo, concomitantemente a isso, é um bom diagnóstico, né? Porque a gente realmente ignora os nossos reais e totais riscos. Eu acho que é por aí. Teríamos muito mais a ficar dialogando, mas vai semanas aqui, né, Abner? Obrigado pelas colocações. Quando eu falo em relação às consequências das nossas causas, né? A minha pergunta tinha relação. Duas perguntas que eu vou lançar para vocês. A primeira, eu acho que todo mundo pode participar. A primeira é se nós não deveríamos, tá, em termos de currículo nacional, desenvolver o alfabetismo, tá, em termos de, obviamente, eu acho que existe um papel, tá, a nível de escolas, de desenvolver uma consciência ecológica, ambiental, e talvez até de desastres, pode até ter alguma coisa, não sei, né? Mas eu acho que talvez um dos primeiros passos, um dos mais impactantes, seria a gente ter uma política nacional a nível educacional de saúde planetária, não só saúde, mas saúde planetária, mas a gente alfabetizar as nossas crianças e adolescentes em relação à saúde, né? Isso é uma cadeira obrigatória nos colégios, tá, de alguma maneira, e aí entrar a saúde planetária entre os temas a serem abordados, né? Eu tenho certeza que o tema ecologia já é uma parte do currículo escolar, mas eu acho que tem que ser fortalecido, né? Mas me parece que eu acho que seria uma medida de impacto muito importante para a geração que está vindo aí, para que a gente possa ter apoio deles, no sentido de tentar combater todos esses desastres que estão acontecendo no Brasil, causados pelo ser humano. E a segunda pergunta, só para a gente também já colocar no debate, uma das coisas que eu trabalho com dieta plant-based, tá, pessoal? Eu faço o cycling com dieta plant-based, com uma dieta sustentável. Precisamos, inclusive, de pacientes, é um estudo em diabetes tipo 2,
e obesidade, que a gente está incluindo pacientes para fazer um sacrifício randomizado. Tá? E isso é uma das razões pelas quais a gente acredita que isso seja uma coisa importante, por causa da questão de emissão de gases, tá? Que esse tipo de dieta ela é considerada sustentável pela OMS. Né? Então, eu até perguntaria a vocês, tá? E eu acho que também foi focado aqui a questão dos disruptores endócrinos, né? Como é que vocês veem a questão dessas questões ambientais a nível de doenças metabólicas? A gente viu aqui que a causa muito importante de doença respiratória, doença cardiovascular, né? Mas eu queria saber eu queria tentar perguntar a vocês qual é o vínculo, qual é o elo já estabelecido, se você sabe se tem algo nesse sentido, né, desse impacto ambiental repercutindo nas doenças metabólicas, especialmente obesidade e diabetes. Obrigado. Fernando, eu acho uma coisa interessante. Imagino que tu é endócrino. Não sei o quanto vocês estudam poluição do ar, mas os números que eu apresentei, eles são conservadores. Então, cada vez se sabe que eles causam, poluição do ar causa mais morte. Uma das coisas que está se percebendo é que poluição do ar causa diabetes, até pela questão da cascata inflamatória, né? Então, tem esse aspecto, tá? Cada vez mais robusto. Então, parte do que a gente atribui à diabetes, né? Diabetes já seria uma causa um pouco mais adiante, tá? Então seria a poluição do ar. Ali dizia, né? Fasting plasma glucose, né? Talvez diminuir um pouco aquilo e aumentar ainda mais a poluição do ar. Interessante. A outra questão é microplásticos. Saiu um estudo há pouco tempo, 6 meses atrás, no New England, descobriram microplásticos nas coronárias, né? Não sei se chegasse a ver. Então, uma forte associação. E eu estudo microplásticos há muito tempo, né? E a gente não esperava isso. Se pensava mais em questões endócrinas, né? Talvez algo mais indireto. Agora, placas ateroscleróticas. Então, existe todo, se te interessa, existe uma comissão do Lancet sobre poluição. Você pode dar uma olhada. Então, ou seja, é para ser uma pirâmide, tá? É para ser um iceberg. Então, a ponta do iceberg que a gente vê para fora é a poluição do ar e das águas, tá? Chumbo também entra, mas é muito pouco, tá? Aí depois a gente tem na base da pirâmide uma invenção de químicos de forma muito acelerada que a gente não tem estudos de saúde. Então, a previsão é de que seja uma enxurrada de doenças e de mortes sem que a gente sequer identifique, né? Então, essa é uma parte ainda obscura, tá? O que se fala é que a gente teria que trocar um pouco a agenda de dinheiro muito em questões tratando causas em saúde para tentar entender, perdão, as consequências, para tentar entender um pouquinho as causas, que é a tua pergunta, né? Então, o que que isso gera? Uma mortandade desgraçada. Obrigado, Eu, Henrique. Diz, queres falar trazer uma colocação? eu quero só dar a minha contribuição sobre essa questão. Eu sou um cara naturalmente pessimista, tá? Então, assim, eu tenho certa incredulidade que uma política de educação ambiental vai trazer o benefício que a gente está necessitando em termos de saúde pública. Até porque quem está nos pautando esse tema são os jovens. Os jovens estão nos pondo como sociedade esse tipo de questionamento. E o meu ceticismo vem ao seguinte: nas escolas a gente não vê nem treinamento de evacuação predial, quiçá tratar outros temas. Então, assim, eu tenho um ceticismo absurdo sobre o quanto as medidas de prevenção e resposta a desastre entrem na sala de aula. Porque, por exemplo, uma questão muito simples, surto de doença é uma categoria de desastre biológico e a gente não tem nem isso compreendido pela Defesa Civil como responsabilidade dela de cooperação. Aqueles dados que eu mostrei para vocês do meu estudo, da onde triplica desastre natural a partir de 2020, é porque, de repente, a Defesa Civil entendeu que é também responsabilidade dela e a saúde atravessou a rua
fala, olha, a gente precisa que vocês decretem situação de emergência, e a gente tem isso. E aí os caras olham e falam assim, ah, olha, isso daqui também é desastre. Então, assim, de repente se deu conta que um precisa trabalhar com o outro. O problema é o seguinte, para amarrar, fechar minha contribuição, aquele mundo que a gente conhecia antes de 2020 não existe, tá, pessoal? 2020 acabou. A partir de 2020 o mundo mudou. E a gente está saindo de uma excepcionalidade entrando noutra. Então, assim, a gente não vai voltar. Por isso que eu sou contra falar de reconstrução. A gente precisa de uma reformulação das nossas instituições. O problema está posto e vai continuar. Houve recentemente um edital e nós concorremos junto com os colegas da Fabico, focando a desinformação em saúde. E um dos eixos era as mudanças climáticas, saúde mental, vacinação e determinação social de doenças. Então, eu acho que eu sou um pouco otimista e acho que é uma perspectiva. É claro que dentre todas as coisas que nós que fazemos, né, trabalhar com promoção, com educação e saúde, às vezes se torna um pouco distante, mas eu creio que sim, né? Assim como a gente vê em outros países que cada criança, cada pessoa tem uma mochilinha para situações de urgência, talvez isso também seja importante para nós, essa formação, né? Muito obrigado. Pessoal, a gente já está passando o tempo. Essa discussão podia ficar, a gente podia ficar horas discutindo. Eu queria agradecer a todos por terem participado dessa mesa redonda. Gostaria de convidá-los a continuar assistindo as aulas e as atividades da Semana Científica. Muito obrigado a todos. Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say.